Karen Sartori e nós vamos hoje ter uma conversa muito legal, uma troca, um bate-papo. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul e pude fazer um trabalho junto com a Tizianel, do Oiapoque ao Chuí, como nós falamos, do norte ao sul do país, e a gente quer falar um pouquinho com vocês sobre essas questões dessa educação 5.0, essas questões que a gente tem hoje de mercado de trabalho, no desenvolvimento de pessoas, principalmente na formação de docentes e no desenvolvimento de lideranças na equipe gestora, que é um novo olhar, é uma nova concepção, para que a gente possa ter resultados reais, resultados realmente que possam levar a educação, de fato, a ter a qualidade que tanto esperamos e que tanto é possível, né? Nós sabemos que o sistema brasileiro de educação ele é repleto de provas externas, provas internas das suas instituições, mas que é necessário a gente entender o que é preciso fazer para que a gente chegue a índices tão importantes e que possamos estar entre, de repente, os 20 países com uma educação realmente de qualidade. Milagres não existem, receitas muito menos, um passo a passo é meio difícil, mas reflexões de caminhos possíveis para que a educação realmente seja aquilo que a gente tanto almeja e que a gente possa estar, sim, entre os top 5, de repente, entre os 30 melhores países de educação, uma vez que a gente é um dos países que mais investe financeiramente, mas está faltando, de repente, uma reflexão sobre como estamos investindo em quem de fato faz a educação, que é a equipe gestora, é o corpo docente da instituição. Vamos agora a uma apresentaçãozinha que eu vou passando para a gente ir vendo o que vocês... Vou trazer alguns pontos, algumas reflexões que vocês com certeza irão trazer as trocas daqui a pouco. Prazer, é muito bom estar aqui no nosso primeiro seminário, onde a gente vai ter com certeza grandes aprendizagens. Olá, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. É com muito orgulho e carinho que eu agradeço o convite, né, para estar aqui, para a gente poder estar falando sobre educação de qualidade dessa ODS tão importante, nesse primeiro seminário de educação à distância da Escola de Governança do Pará. Meu nome é Karen Cris Sartori e eu venho falar um pouquinho sobre a excelência da educação 5.0, da capacitação de professores e gestores para alavancar a qualidade do ensino e elevar os resultados nas avaliações externas. Prazer, sou a Karen, mestre em educação, mas acima de tudo de títulos, eu sou uma professora que atua há 25 anos na educação pública e busca sempre uma educação de qualidade, no desenvolvimento de equipes, principalmente lideranças, e uma concepção dentro da visão democrática de ensino, aonde a gente possa oportunizar para todos qualidade. E como fazer isso, né? São anos atuando, buscando, pesquisando. E aí a gente para pensar qual a relação entre índices educacionais e gestão. Hoje nós somos cobrados para ter números, né? A gente trabalha com ranking, com quem são os países, os municípios, os estados, né, com índices melhores no desenvolvimento do aluno. E aí a gente tem que parar e pensar como que eu chego num resultado favorável, num resultado positivo, né, através de uma mudança de concepções. Eu preciso mudar a minha visão, o meu olhar para o que é educação, o que é gestão, o que são esses índices, o que são essas provas, como mensurar. Eu preciso entender o que é competências e habilidades, quem é essa matriz. E para que eu possa fazer isso, independe dos meus títulos, né? Independe se eu sou PhD ou não. O que basta é eu querer entender que, para eu sair de uma direção, de um olhar diretivo, para um olhar de gestor, eu preciso entender as mudanças necessárias. Mas para que eu possa subir esse degrau, eu tenho que voltar um pouco e entender exatamente o que é a instituição de ensino que eu pertenço. Estou lá na minha escola estadual ou na minha escola municipal e eu preciso olhar para ela e entender que ela é um sistema, que ela durante muito tempo ela tem sim
E o que não é ruim, a sua estrutura, uma estrutura fixa, uma coluna de equipe diretiva, corpo docente e corpo discente, funcionando e dançando como uma melodia, uma rede. Só que essa rede, ela tem normas, índices e metas. Esses índices e metas muitas vezes vêm de cima para baixo. Eu preciso ter os meus controles internos de avaliação, ter uma métrica, né, dados mensuráveis, mas também eu vou ter as provas externas, tanto a níveis federais quanto a níveis estaduais e municipais de cada local. Mas para que eu tenha um resultado realmente real, um resultado com foco na equidade, na qualidade, na oportunidade, eu preciso entender que o meu objetivo é desenvolver quem? Um aluno. Quem vai ser esse aluno? Vai ser um cidadão que vai ter que atuar em sociedade, vai ter que ser alguém preparado para a vida. Então eu tenho que estar preocupado no seu desenvolvimento integral, na sua construção como indivíduo. E para que isso ocorra, eu tenho que parar e analisar o processo. Como estruturar isso? Como pensar nisso? Tenho que voltar ao meu projeto político-pedagógico, eu tenho que voltar às normativas. Eu tenho que entender que educação é essa. Se o meu estado já tem a sua matriz de base curricular comum, né? Se não tem, eu posso usar a BNCC. Se tem, aqui no Sul a gente tem a nossa base curricular, né? Que é alicerçada na BNCC, mas particularmente trazendo alguns pontos mais regionais. Mas quem é esse aluno? Esse aluno é o meu centro. Eu preciso entender que é para ele, então eu vou ter que buscar esse processo de entender do desenvolvimento que vai além de uma prova, mas é um conjunto de ações e estratégias que vão fazer com que eu entenda quem é esse diretor, quem é esse gestor, e é ele que vai ser o grande maestro, né? Que eu preciso entender que a responsabilidade deles é administrativa, mas existe uma diferença entre um gestor e um diretor, né? O diretor normalmente ele é algo mais pontual, focado. Ele é o líder, ele é o agente principal, ele é o protagonista de todo o processo de educação da escola. Ele supervisiona, ele lida, ele vai. Ele é que toma grande parte as decisões. Quando eu mudo essa concepção, eu vou ter um gestor. Ele vai estar no papel de gestar, gerenciar. Ele tem que saber fazer as estratégias, ele tem que saber delegar, formar equipes, treinar, contratar, fomentar, capacitar, né? Saber avaliar, né? Saber conduzir o processo, implementar, né? Saber desenvolver, e para ser um gestor, ele tem que saber ser um líder, tem que ter liderança, saber que eu passo por uma transformação. E hoje nós já temos documentos para isso. Um dos documentos é a Matriz Comum de Competências do Diretor Escolar, que ele foi fomentado pelo Conselho Nacional de Educação, que tem por objetivo apresentar uma proposta, tendo em vista a importância e a necessidade de nosso país construir um conjunto de parâmetros para a atuação desse profissional da educação, em compasso com as demandas estabelecidas pelas normatizações da educação nacional. Não é só estar ali administrando, mas estar ali gerenciando, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo equipes, afinal de contas, né? A liderança escolar tem efeito significativo nas características da organização escolar, o que influencia positivamente a qualidade do ensino e da aprendizagem. Embora moderado, esse efeito de liderança é vital para o sucesso da maioria dos esforços de melhoria escolar. Por que isso? Porque essa matriz ela traz 4 dimensões que estão divididas por competências e atribuições são as habilidades. E principalmente no foco em desenvolver a parte institucional, administrativo financeiro, pedagógico e relacional. Ou seja, é um alicerce, é um 4
bases muito fortes para desenvolver a equipe como um time, né? Saber delegar. É pegar as políticas da educação nacional, trazer as políticas estaduais e municipais, buscar as instituições e desenvolver equipes para que os resultados cheguem. Mas o resultado de uma prova externa, ela só vai ser positiva a partir do momento que eu internamente souber desenvolver os meus professores, incentivá-los, trazer o aluno para dentro da sala, fazer essa conectividade, compreender que a sala de aula precisa, às vezes, quebrar essas rupturas, ser disruptiva, entender que resultados eles vão fazer parte não somente de provas, mas de estratégias a fim de buscar alicerçar resultados com base e não simplesmente mensurar por números. Né? Então, eu só posso ter dado efetivo quando eu tenho exatamente uma estrutura, né, de planejamento e organização para construir instrumentos e estratégias que realmente vão mensurar e trazer dados, porque uma educação de qualidade ela tem resultados reais. Ela passa por estratégias e projetos que vêm desde o governo, perpassam os estados e municípios e vão chegar nas suas instituições. Com base no quê? Com base em, primeiramente, estruturar essa escola, estruturar essa equipe, e cabe ao gestor saber que a educação ela é intencional. Eu tenho que passar, eu tenho que motivar os meus docentes, eles têm que se sentir grandes maestros, eu tenho que dar asas, eu tenho que estimulá-los que eles possam ser educadores fora dessas caixas, que a educação não acontece só na sala de aula, que eu vou trazer inovações, que eu vou ajudá-lo na sua formação, porque muitas vezes nós temos insegurança. E trazer isso é desenvolver o indivíduo, é construir uma educação forte e competitiva. Sim, competitiva. É poder dizer que a nossa educação ela é uma educação forte, porque nós temos estruturas, nós sabemos quais são as habilidades, nós desenvolvemos lideranças. Eu não sou só um diretor, eu tenho escuta, eu tenho a observação, eu consigo perceber quem é o meu diretor ali de ensino, quem é o meu supervisor, qual é o papel de cada um, como que nós juntos, unidos nas minhas atribuições, poderei contribuir para que a sala de aula seja um grande espetáculo, um espetáculo de construção e de conhecimento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, mas não estou interrompendo por aqui, até mesmo porque eu acho que é importante que a gente traga alguns pontos fundamentais. Essa base curricular que a gente tem, essa matriz, desculpa, de competências do diretor escolar, ela também tem para a formação de professores. Desenvolver lideranças é eu acreditar no processo democrático. É eu entender a legislação, é eu entender o que as minhas normas estão querendo dizer. O que eu tenho de regulamentação, decreto. Então, é eu entender que para eu desenvolver um líder, né, para que ele olhe essa educação, ele olhe essa instituição com um olhar macro, não só com foco ali, mas o que está esperando lá fora, que é o grande objetivo da educação 5.0, que é a gente poder fazer uma sociedade do saber fazer, mas para saber fazer eu preciso desenvolver habilidades, eu preciso ter atitudes, eu preciso ter resultados. Então que a gente possa iniciar dentro. Não adianta eu pensar num SAEB, pensar no Enem, e qual o número que a minha instituição vai ficar, se internamente eu não tenho este olhar competitivo no sentido de desenvolver para que a gente possa chegar nos índices mais altos. Eu preciso entender que a educação ela é feita com comprometimento no sentido de entender os processos, entender que eu preciso analisar, que eu preciso saber aplicar, eu preciso saber desenvolver. É voltar um pouquinho na taxonomia de Bloom e entender, né, que eu vou aprender realmente quando eu souber aplicar. Mas para eu aplicar, eu tenho um caminho: observar, experienciar, né, dialogar, entender, flexibilizar, abstrair, né, buscar, inovar. Então a gente tem que passar por esse caminho.
E esse caminho quem vai fazer realmente é o professor. É o professor em sala de aula, né? E quem é que vai orientar? Não é só o gestor, mas o gestor vai fomentar a sua equipe. Então, vou ter o supervisor, o coordenador, o orientador, todo mundo engajado, não no índice lá para um Enem, para uma prova federal. Mas eu vou ter uma equipe engajada em desenvolver aquele aluno para uma sociedade que quer indivíduos que saibam solucionar, que saibam resolver, que saibam co-criar, que saibam projetar, né? Acho que é importante a gente entender que não interessa se eu estou numa escola pública ou privada, eu preciso oportunizar que todos possam abrir as suas asas para a educação de forma a entender, de forma a refletir e que sejam críticos, desenvolver o indivíduo realmente de forma integral. Mas para isso eu tenho que ter uma instituição que vise isso. E quem é que vai fomentar? Quem é que vai puxar? O gestor. Por isso a gente tem, e a gente viu que isso dá certo. Quando eu tenho uma equipe diretiva que saiba gestar, eu tenho um corpo docente que acredita no seu trabalho e que acredita no que quer, porque ele fez parte do processo. Ele fez parte, inclusive, da reestruturação do projeto político-pedagógico. Ele se sente pertencente. Ele não é apenas um transmissor de conteúdos, mas um construtor de saberes. E é isso que a gente visa buscar. É isso que nós, no Instituto Mulheres Educadoras, junto com a Tícia Nel Educacional, visamos e estamos buscando desenvolver do EOPOC ao Chuí, né? Que é equipes que são gestores, são lideranças, com foco numa educação nacional, desenvolvendo o que? Matrizes, desenvolvendo o que os documentos nos solicitam para se tornar competitivo numa educação mundial, porque só ela irá transformar a sociedade. Espero que vocês tenham gostado, que a gente possa ter outras oportunidades e novamente, muito obrigado por tudo e pelo convite. Me sigam nas minhas redes sociais e vamos eternamente trocar, né? Porque eu acredito que a educação ela é feita de troca, diálogo, escuta e observação. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Agradecemos à professora Karen Sartori pelas suas importantes reflexões sobre os índices educacionais e a necessidade de revermos os modelos de gestão e os projetos pedagógicos escolares. Aqui, reforço as aprendizagens deixadas pela pandemia, a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, as plataformas, as salas virtuais, amplamente utilizados na modalidade à distância. Elas têm nos permitido, de certa forma, a manutenção das atividades e rotinas, sejam educacionais, sejam pedagógicas, que até então eram realizadas principalmente de modo presencial. Do mesmo modo, houve um crescimento considerável na atualização das redes sociais e dos aplicativos de videoconferência com fins pedagógicos, os quais têm influenciado diretamente a comunicação e a interação entre os professores e alunos no formato remoto e a própria comunicação institucional. E aqui eu cito os gestores. Considerando o histórico e a atuação aludidos à proposta deste seminário, que foi o nosso motivador, justifica-se pelo evidente crescimento da modalidade da educação à distância, que não é de hoje que pautamos a qualidade. O próprio Ministério da Educação outrora já pautou alguns critérios. Na esfera educacional brasileira e nos diferentes níveis de ensino, observa-se o que foi realizado e implementado na EAD visando a sua qualidade. E, além disso, destacando e afirmando com essa modalidade de ensino é autêntica. A nossa experiência hoje de 20 anos na educação à distância nos faz bater o martelo e dizer o quanto evoluímos, o quanto trabalhamos por essa qualidade, a qual nós afirmamos que ela pode ser vinculada à educação presencial, sem qualquer prejuízo a ambas. É importante salientar que devem ser utilizadas as metodologias e as ferramentas adequadas para tal finalidade, visto que a prática virtual presencial é uma realidade em projetos educacionais,
tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Muitos dos cursos oferecidos são por algumas instituições que não produzem pesquisa e contam com currículos desassociados à realidade da escola e da sua própria comunidade e sociedade local. O que podemos afirmar por experiência que, assim como no ensino presencial, o atributo qualidade sem critérios explícitos que o caracterizam tornam-se ambíguos e subjetivos, levando ao risco de não contribuir para a formação dos indivíduos críticos e capazes de transformar a realidade à sua volta. Por isso, reiteramos o objetivo central do nosso seminário: trazer as experiências desses professores, seus relatos, e poder deixar um repositório de conteúdo para trabalharmos e fomentarmos a qualidade da educação à distância, não somente no Pará, mas em todo o Brasil.